Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. Olá, ouvintes. Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e hoje a gente vai começar a segunda temporada do podcast Fronteiras da Engenharia de Software. Muito obrigado a todas e a todos que nos escutam desde o primeiro episódio. Em primeiro lugar, eu dou as boas-vindas a Ingrid Nunes, que foi entrevistada por nós no episódio 8 e agora é parte da nossa equipe e vai atuar como apresentadora junto comigo hoje. Tudo bem, Ingrid? E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem, Ingrid. Seja bem-vinda, né, Ingrid? E agora a gente vai começar a falar sobre o Fronteiras, né, que a gente já sabe que é um podcast de divulgação científica, engenharia de software, e a gente conversa com nossos entrevistados sobre questões fundamentais da engenharia de software, sobre os avanços na área, e hoje a gente está aqui com um convidado ilustre, o Fernando Castor, professor da UFPE, para quem não sabe, é a Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz meu mestrado, lá em Recife, e o assunto da entrevista de hoje vai ser compreensão de código. Tudo bem, Castor? Tu pode se apresentar para o pessoal que está nos escutando? Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora aí. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrado com o convite. Eu sou Fernando Castor, como o Adolfo falou, sou professor lá da UFPE, já tem alguns anos. Eu nunca sei se eu devo sair falando de o que eu fiz no passado, qual é a minha história. Eu fiz graduação na UFPE muito tempo atrás, antes da Aurora dos Tempos. Eu terminei em 2001. Durante a graduação eu trabalhei com o professor Paulo Borba. Depois eu fui para o doutorado lá na Unicamp, com a professora Cecília Rubira. Depois passei um tempo lá na USP com o professor Fábio Kohn. E aí voltei para Recife para ser professor. Primeiro na UPE, que é a Universidade Estadual de Pernambuco, e depois na UFPE, onde eu estou desde 2008, fim de 2008, uma vida atrás. Bem interessante seu histórico. Castor, quem já programou e teve que entender código feito por outros, sabe que tem código que é bem difícil de compreender, né? Você olha ali, não entende, às vezes você não entende o próprio código que você escreveu anos atrás. Podem haver variáveis, funções, métodos com nomes pouco intuitivos ou listas de parâmetros muito grandes que fazem com que seja difícil entender e utilizar a própria função, o método. Essa noção de compreensão de código é meio subjetiva, né? Então, existe uma definição mais precisa sobre o que seja compreensão de código? Rapaz, sim, só que tem uma pegadinha, né? Porque quando você está tentando compreender um programa, isso é uma coisa que existe no vácuo. Então, quando você está tentando entender um programa, isso é um meio para você alcançar um fim. Então, você poderia dizer, compreensão de código, né? Em inglês o pessoal usa Program Comprehension, é a atividade de você examinar o código-fonte de um programa, os produtos de desenvolvimento, né? Scripts associados, outras coisas também, documentação, elementos do processo de desenvolvimento também, para extrair informações que são úteis para você realizar alguma atividade relativa ao sistema. Pode ser porque você quer rodar o sistema. Pode ser porque você quer testar o sistema. Pode ser que seja porque você quer modificar o sistema. Explicar o funcionamento do sistema para outra pessoa. Então, para compreender um programa, você tem que saber para que você quer compreender. Eu acho que é uma questão chave aí, que vai além da intuição, do óbvio, do que é compreensão de programas, do literal. Falando então dessa definição, a questão da subjetividade é como é que eu classifico um código que é difícil de entender e não difícil de entender. Então, tem alguma precisão para classificar um código que é fácil de entender ou o que é um código difícil de entender? A resposta curta é não. A resposta longa depende do contexto, e pense em contexto aí da maneira mais ampla que você quiser. Pense na atividade que você quer realizar ao tentar entender o código, pense na pessoa que está lendo, o que é que ela sabe sobre aquela linguagem, sobre aquele sistema, sobre as bibliotecas que o sistema usa. É claro que se você pegar um trecho de código que tem apenas um print,
provavelmente vai ser fácil de entender. Do mesmo jeito, se você pegar um trecho de código que vem da IOCCC, da competição de código ofuscado em linguagem C, que é uma competição, não sei se vocês conhecem, provavelmente conhecem, não sei se todo mundo conhece, é uma competição onde o objetivo é escrever código esquisito, difícil de entender. Provavelmente vai ser difícil para todo mundo. Nos extremos, você provavelmente tem uns absolutos aí. Muito simples, é fácil de entender sempre. Muito complicado, é difícil de entender sempre. Só que quase tudo que você realmente quer entender está no meio do caminho. E aí é totalmente dependente de contexto. Entendi. Tá, mas assim, o código que é difícil de entender, ele pode ser difícil por estar implementando algo complexo ou também porque ele não foi bem escrito. Então, quando a gente fala que um código é de difícil compreensão, pode ser que seja em função de qualquer um desses motivos ou só um deles? Assim, deles e como eu falei, tem um contexto mais amplo, né? Você tem terminologia lá do Fred Brooks, né? Complexidade essencial e acidental. Essencial é o que é intrínseco e ao problema que você está tentando resolver. Então, não tem solução fácil para problema que é intrinsecamente difícil. Mas também tem a complexidade acidental. Isso é o modelo, isso é o mundo ideal, a gente consegue separar essas duas coisas. Na prática, quando a gente vai além de complexidade algorítmica, de coisas mais formais assim, as duas coisas se misturam. Nunca fica muito claro para a gente o que é essencial na complexidade e o que é acidental. Novamente, casos extremos a gente vê fácil. Casos que não são extremos, depende demais de quem lê, de qual é o conhecimento que essa pessoa tem antes, né? Depende do... tá no olho do observador, né? Além disso, tem uma questão de preferências pessoais, como eu falei, de objetivo. Eu penso, quando eu falo disso, por exemplo, não sei se vocês conhecem comunidade de code golfing. É um termo muito engraçado. A ideia é você escrever código mais curto possível em termos de número de caracteres. Essa é a medida. O golfing aí é uma analogia meio esticada, eu acho, porque no golfe você quer colocar a bola no buraco com o menor número de tacadas possível. Nesse caso, você quer resolver o problema com o menor número de caracteres possível. Para o pessoal que trabalha com isso, código que eles escrevem não é tão difícil de entender assim, e é exatamente o que eles querem, não porque é difícil de entender, mas porque eles querem curto. Então, tá sempre no olho do observador, né? Claro, para atividades do dia a dia de desenvolvimento, tem certos objetivos que a gente tem que atrapalha um pouco se o código está de determinada maneira. Mas eu gosto de bater nessa tecla. Assim, depende muito de quem está vendo e de quais são seus objetivos. Castor, normalmente a gente diz que o código que é difícil de entender acaba por ser mais difícil de evoluir, de dar manutenção, porque antes de mexer no código, o desenvolvedor tem que entender. Também, quando você entende pouco um código, pode ser que os bugs acabem sendo introduzidos com mais facilidade. Isso é apenas senso comum ou existem evidências concretas, científicas de benefícios relacionados com código que tenha uma alta compreensão? Certo. Eu vejo essa pergunta como um pouco ovo e galinha. Assim, desculpa, eu talvez esteja soando um pouco evasivo, mas é que a coisa nunca é preto no branco, sabe? Nunca é desse jeito é bom, desse jeito é ruim, desse jeito é fácil, desse jeito é difícil. Então, para mim, isso é muito ovo e galinha, porque como é que a gente diz que código é fácil ou difícil de entender em um determinado contexto? Agora, abstraindo, não, a gente já sabe qual é o contexto, ele está fixo. Então, como é que a gente vai dizer que código é fácil ou difícil de entender? A gente vai pensar em maneiras de avaliar isso. E uma maneira de avaliar isso é olhar, por exemplo, se uma pessoa que olha código que tem determinadas características tem uma probabilidade maior de introduzir bugs no programa ou de adivinhar errado qual é a saída do programa, ou de explicar errado como o programa se comporta, ou demora mais tempo para poder determinar qual é a saída do programa. Então, fica difícil de dizer se exatamente assim, se uma coisa leva a outra. Agora, dito isso, tem estudos que mostram que certos padrões de código
em determinados contextos, com base em determinadas maneiras de avaliar a legibilidade, parecem atrapalhar a legibilidade quando você considera pessoas com espectros amplos de experiência, certo? E também tem certos indícios que já foram identificados para algumas situações, como, por exemplo, tem certos padrões de código que um estudo de alguns anos atrás parou para olhar alguns sistemas bastante populares, tipo o kernel Linux, o Git e alguns outros sistemas escritos na linguagem C, e eles notaram que certos padrões de código tendem a ter quantidade de comentários muito maiores associadas com eles do que trechos de código que não têm aqueles padrões, ou tendem a estar mais associados com bugs aparecendo próximos do que trechos de código que não têm aqueles padrões, certo? Então, existe evidência de que sim, código que tem certas características do código tendem a levar a maior propensão a bugs ou a indícios de que talvez ele seja mais difícil de entender. Sim. Tá, mas falando um pouquinho mais sobre essa relação entre difícil de entender e difícil de evoluir, isso é uma relação de codependência, assim, eles são a mesma coisa, um depende do outro, ou dá para apontar assim, tá, isso aqui é só difícil de evoluir, mas não é difícil de entender, ou vice-versa? Bom, isso me lembra da época em que eu trabalhava com programação orientada a aspectos. Eu sou um cara sem foco, então eu já trabalhei com muitas coisas muito diferentes. Enfim, é uma característica minha. Eu não sou uma dessas pessoas que fica 20 anos trabalhando no mesmo problema. Eu admiro muito quem consegue, eu não consigo. Mas isso me lembra muito da época que eu trabalhava com aspectos. Porque você tinha muitos trabalhos que falavam sobre facilidade de evolução, sobre colocar o código num lugar só e equalizar isso com facilidade de evolução. E eu não concordo muito com essa visão. Eu acho que hoje a maioria das pessoas não concorda, mas na época se tinha uma visão mais ingênua, porque para você mudar um sistema, para você fazer um sistema evoluir, você tem duas coisas, duas atividades macro que você tem que realizar. Você tem que entender o sistema, você tem que saber como é que ele tá lá e entender o impacto da sua mudança, e você tem que fazer a mudança de fato. E tendo essa visão, pelo menos para mim, fica claro que certas características do código são boas nos dois casos. Certas características do código são boas para um caso e não tão boas para o outro. Certo? Facilitam para entender, não facilitam tanto para mudar. Então, dois exemplos. Bons nomes de variáveis. Então, um bom nome de variável, e bom nome aí a gente pode passar um bom tempo discutindo sobre isso, tem muito trabalho sobre isso, inclusive, sobre nome de variável. Um bom nome de variável, ele é bom nos dois casos. Ele ajuda a entender mais facilmente, e quando você for mudar, você, por associação, consegue facilmente inferir qual vai ser o impacto daquilo. Por outro lado, tem um caso que é muito polêmico, que é código duplicado. Então, código duplicado é um exemplo que eu gosto muito, porque, por exemplo, tem artigo com aquele nome que eu não gosto, mas enfim, que tem Code Clones Considered Harmful, ou seja, clones de código considerados danosos, vamos dizer. E também tem um artigo que é Code Clones Considered Harmful. Então, clones de código considerados danosos isso é considerado danoso também. Porque clones de código duplicado, eles têm uma característica que é boa para a compreensão, que é a repetição. A gente aprende por repetição. Não é uma lenda. Isso é estudado por gente nas áreas de educação e psicologia. A gente aprende por repetição. E quando você vê código que é familiar, que você já viu antes, você vai entender mais rápido. É natural. É humano. Por outro lado, na hora de modificar o código, se você tem código que é parecido, que é igual, na melhor das hipóteses, você vai ter que mudar em vários lugares. Na pior das hipóteses, você vai ter que mudar em vários lugares, mas o código não é exatamente igual. Tem detalhezinhos que são diferentes, e aí você vai se quebrar. Aí é um daqueles casos que você vai introduzir, tem uma grande chance de você introduzir um bug no seu programa, porque é familiar, parece igual, mas não é igual. Então, assim, às vezes está junto, às vezes não está junto. Pelo menos é assim que eu vejo.
Interessante. E como é que a gente pode escrever código de fácil compreensão? O pessoal da comunidade de desenvolvedores, né, tem aquelas práticas que eles divulgam, comentam, até tem debates acalorados, clean code, código limpo, com práticas relativamente bem exploradas e conhecidas, como o Dry, que é Don't Repeat Yourself, não se repita, ou Keep it Simple, mantenha simples. Em primeiro lugar, essas coisas elas têm algum valor acadêmico ou é mais uma coisa da comunidade de desenvolvedores? E se não, existem guias acadêmicos que podem ajudar o desenvolvedor a escrever código de fácil compreensão? Sobre se essas coisas têm valor acadêmico, é difícil responder colocado desse jeito. Mas assim, algumas dessas coisas têm algum embasamento, mas elas surgiram num contexto onde os desenvolvedores, né, gente tipo o tio Bob, tava usando o seu bom senso para tentar identificar a causalidade ali em coisas que foram observadas na vida real, ou tentando vir com princípios de sua cabeça que, ó, isso aqui faz sentido, né? Porque se não for assim, vai ser desse outro jeito. Esse outro jeito parece ruim. Então, assim, essa é a versão curta da resposta. A versão longa da resposta, como sempre, é mais complicado que isso. Sobre por exemplo, tem um princípio que é não se repita, né? Isso vale para comentário, para código também. Eu já falei um pouco sobre isso. Então tem muita nuance na história do código duplicado, certo? Mas, por exemplo, tem um lá que é o Keep it simple, né? Mantenha simples. Aí eu pergunto a vocês, eu devolvo a pergunta, o que é simples, pessoal? Curto é simples? Porque assim, eu já vi uns trechos de código em Haskell que são bem curtinhos e eu não desejaria pro meu pior inimigo, a minha pior inimiga, que entendesse aquilo. Porque é curtinho e é um inferno. Se usar muita biblioteca é simples porque está reutilizando o código? Aí depende. Eu conheço a biblioteca, eu sei tudo que ela faz, eu entendo todos os 20 parâmetros opcionais que tem na função. Se não usar é simples, aí eu vou ter que fazer tudo do zero. Talvez não. Se você usar função de alta ordem em geral, o pessoal gosta muito hoje em dia, né? O pessoal JavaScript não consegue escrever 5 linhas de código sem ter um callback no meio. Eles fazem hello world com callback. Vocês acham que isso facilita? Eu não sei, tem gente que diz que sim, tem gente que não. Ou então, pega um exemplo assim que é mais pacífico, para não acharem que eu tô avacalhando, pegando as coisas que não são, desculpem o termo avacalhando, mas pegando umas coisas que não são, que são meio complicadas. Sei lá, objetos, certo? Programação orientada a objetos. Se tiver objeto, fica mais simples do que sem objeto, porque com objeto você vai ter dispatch dinâmico. Quando você faz uma chamada de método, dependendo do contexto, você não sabe nem qual é o método que vai ser executado. Você não sabe qual é o objeto a partir do qual aquele método vai ser chamado. Então, assim, quando você começa a olhar para isso, o que é simples? Não sei o que é simples. Eu vou repetir isso muitas vezes, talvez. Depende demais do contexto, certo? Então, isso tudo é só para dizer, eu acho esse conselho meio inútil. Sabe? É minha opinião pessoal. É minha opinião pessoal. É claro que eu quero código simples, mas um conselho que é tão genérico não é útil para mim. Sabe? Você precisa de mais... mais detalhe do que isso. E aí, a academia podia ajudar, mas eu admito que a academia não parou para avaliar esses princípios tanto quanto parou para avaliar, por exemplo, algumas práticas de programação extrema, que tem um bocado de avaliação experimental. Então, é difícil dizer. Agora, ok, dito isso tudo, eu não quero só falar mal. Porque a maioria das coisas ali fazem todo sentido para mim, certo? Então, só para deixar isso claro. Eu peguei um exemplo que eu acho que não é bom. Mas, por exemplo, indentar código. Indentar código eu não consigo ver desvantagem para isso, a não ser que você vai indentar com 50 espaços. Porque aí o texto não cabe na tela e fica ruim. Escolher nomes descritivos e não ambíguos. Também, assim, quem vai discutir com isso aí, né? Agora, voltando, aí tem coisa tipo, fazer uma coisa só. O que é uma coisa só?
Sabe? Assim, tem um monte de utilidade de sistemas operacionais Unix que faz uma coisa só. E não necessariamente são programas simplesinhos. Certo? Assim, você vai dizer que eles não fazem uma coisa só? Sabe? É muito... soa meio coach, na minha opinião. Tá? Da pior maneira possível. Tá? Agora... E aí tem outra coisa lá, a história dos ifs e elses, você não usar if, else, switch case, ao invés disso use polimorfismo. Eu sei que tem um contexto para isso, certo? Mas assim, então eu não estou dizendo que os autores, o pessoal que propõe isso está dizendo que você sempre tem que usar polimorfismo no lugar de if, else. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou sugerindo. Mas mesmo que você use só no contexto que aquilo é sugerido, tem gente que acha que você nem devia usar herança. Sabe? Eu sei que você pode usar uma linguagem orientada a objetos sem herança e ter polimorfismo, ter dispatch dinâmico sem herança, vídeo JavaScript. E Python também. Mas eu não acho... Eu não sei, eu já pensei, eu já fui mais a favor desse tipo de coisa. Hoje em dia, eu vejo tanto detalhe, assim, que me incomoda. E aí, só pra falar mais besteira do que eu já falo, só para deixar minha opinião clara, eu acho que switch case nem devia existir numa linguagem de programação. Eu também acho que laço for, como em C, nem devia existir numa linguagem de programação. Agora, por outro lado, eu acho que as pessoas também deviam achar menos e ir mais atrás de evidência, né? Principalmente uma pessoa da área acadêmica, certo? Então, eu acho que tem muito achismo. Eu adoro sempre discutir contigo, que as conversas são sempre super dinâmicas e super divertidas. Mas eu queria puxar um pouco mais o gancho do Keep It Simple, porque até onde eu saiba, a ideia do Keep It Simple é porque no passado se tinha muito essa ideia de fazer código genérico que serve para diferentes situações, né? Então, tu tem que implementar um negócio, aí tu pensa, no futuro talvez eu tenha essa variabilidade. Então, daí tu vai fazer o código, né, cheio de parâmetros ou níveis de indireção com polimorfismo para deixar o código mais flexível às situações mais genéricas, né, deixar o código mais abstrato. E daí a ideia, só que quando tu deixa mais abstrato, às vezes tu deixa mais difícil de entender. Então, até a prática ágil justamente faz para o teu propósito, não pensa no futuro, né? E faz a coisa mais simples. Qual é a tua visão disso? Assim? Porque se tu faz o mais simples, às vezes quando tu vai evoluir, o custo de refatorar para depois implementar a mesma coisa vai sair mais caro do início. Então, qual é a tua opinião? Você já respondeu para mim. Faz todo sentido. Não, eu só vou fazer o mais simples possível agora. Primeira vez que eu vi isso, muito tempo atrás, quando eu tava aprendendo sobre programação extrema ainda, porque o Fábio, quando eu tava lá na USP, ele evangelizava todo mundo sobre isso, eu sou muito grato a ele por isso. Mas quando eu vi isso pela primeira vez, faz todo sentido. Por que eu vou fazer mais genérico do que precisa? Pois mas o meu gerente, quando eu vou desenvolver código, muitas vezes ele não vai querer que eu perca tempo refatorando. Certo? Se eu não fizer agora, depois vai ser uma loucura para eu arranjar um tempo e me ser permitido fazer a reengenharia do sistema, porque vai chegar num ponto que vai deixar de ser uma refatoração e vai ser uma reengenharia para ser mais genérico, para lidar com os casos que estão por vir. Então, aquela coisa, o ideal é ser simples, mas a vida muitas vezes não é simples, sabe? E você não pode ser dogmático. Então, só esse o ponto. Eu sou totalmente a favor de simplicidade, mas às vezes tem casos em que você vai precisar de generalidade que você consegue antecipar. Você pode errar? Pode, mas você também pode acertar. E muitas vezes você vai acertar, isso depende muito da sua experiência, claro. Então, contexto. Bacana. Gostei muito da resposta. Bom, agora a gente vai
puxar para um outro lado, né? Falar um pouco mais de linguagens de programação mais específicas, né? Tem desenvolvedores que defendem Python, né? Dizendo que a linguagem é muito mais fácil de entender do que outras, né? O que tu escreve em Java em 100 linhas, em Python tu faz em 3. Aí a pergunta é, a linguagem de programação escolhida tem algum impacto na compreensão do código? Assim, se eu uso ponteiros ou faço gerenciamento de memória, isso aí torna muito mais complicado o código para entender. Qual é o impacto da linguagem de programação na compreensão de código? Tá, tem várias coisas de virar a cabeça aqui, deixa eu organizar. Antes de tudo, responder se a linguagem faz diferença. Sim, é fácil ver quando você olha para um exemplo extremo. Vai tentar escrever código em whitespace, que é uma linguagem esotérica, ou em Malbold, que é outra linguagem esotérica, ou em Brain, aquela palavra em inglês que a gente não deve dizer, a palavra com F, que também é uma linguagem esotérica. São linguagens feitas para produzir código que é difícil de escrever. E é muito difícil escrever código nessas linguagens. Então, trivialmente, sim, a linguagem faz diferença. Agora, pegando pedaços aí da linguagem da pergunta que você fez, Ingrid, você falou de Java aí. Eu já falei muito mal de Java ao longo da minha vida. Java é uma das linguagens que hoje em dia eu programo muito mais em Python, por diversas razões. Mas Java talvez seja a linguagem que eu mais programei até hoje. Eu tive que estudar bem a fundo Java por causa da época da minha iniciação científica. Abrindo parênteses, eu lembro que quando eu vi o episódio do Marcelo Maia, fiquei revoltadíssimo, porque ele falou que quando ele começou a trabalhar com refatoração, ele viu um artigo lá do Paulo Borba. Eu era autor desse artigo também. Foi da minha iniciação científica. Mas enfim, eu tive que estudar bastante Java por causa disso. E eu também falava muito mal da linguagem, porque, escrever código em Java é um saco, é muito verborrágico, é tudo muito explícito. E hoje em dia eu acho que Java é uma linguagem super legível, apesar disso tudo. Porque Java é muito uniforme, porque em Java geralmente as coisas são explícitas. Java tem um padrão de codificação que todo mundo segue desde que a linguagem surgiu. Os primeiros programas que eu escrevi em Java foram em 95. Era Java 1.0.2. Eu sou muito velho. Foi logo antes de eu entrar na graduação. Então, já era aquele padrão de codificação. E isso é uma coisa que facilita demais, a regularidade, a familiaridade, aquilo que a gente tinha falado sobre repetição. Então, eu não acho hoje em dia que isso aí de Java e Python é verdade, pelo menos quando você olha para legibilidade, certo? Então, esse é um segundo ponto que me veio à cabeça aqui quando você estava fazendo a pergunta. Terceiro ponto é que um dia desses, o Gustavo postou no Twitter, pessoal, qual é aquela construção de linguagem que quando vocês viram pela primeira vez, vocês tiveram muita dificuldade de entender? Aí eu fiz questão de responder e minha resposta foi na hora, ponteiros. Ponteiros para sempre. Assim, eu lembro que quando eu entrei na graduação, eu já programava, tinha um tempo, inclusive. Eu não era um aluno dos melhores, principalmente no começo da graduação, não era uma pessoa muito dedicada, mas eu lembro que a cadeira de programação lá, tranquilo, velho, eu sei tudo, tranquilo, tirava nota boa, sem nem ir pra aula direito. Quando chegou na parte de ponteiros, meu irmão, minha irmã, foi sofrido, foi bem sofrido. Eu lembro de ter estudar ponteiros nas férias depois, porque senão eu não ia conseguir cursar a cadeira de algoritmos. Mas, enfim, então, certamente tem coisas, agora indo para sua pergunta de maneira mais direta, certamente tem coisas que dificultam a vida para a maioria das pessoas. Novamente, depende muito de contexto. Se você pedir para o Doug Lee olhar um programa concorrente, ele vai olhar e vai tirar tudo de letra, porque ele é um dos caras que mais entende disso no mundo. Doug Lee, para quem não conhece, é professor na Universidade Estadual de Nova York e é o cara que sozinho implementou grande parte da biblioteca Java útil Concurrent. Então, é um cara que entende bastante do assunto. Para ele, concorrência e paralelismo é um negócio que ele come no café da manhã, assim. Mas para os seres humanos normais, ridículos e limitados, nas palavras de Raul Seixas, tem coisas que são difíceis para a maioria das pessoas.
Então, ponteiros, por exemplo, são um caso clássico, né? Porque no ponteiro você tem direção, ou seja, você tem que pensar um nível a mais, às vezes com 2 ou 3 níveis a mais. Você tem o problema de gerenciamento de recursos, que é difícil mesmo que você não tenha ponteiro, tanto que tem linguagens, tem construções específicas para ajudar em gerenciamento de recursos, tipo try finally, tipo defer, de go, que alguns dizem que dificulta mais do que ajuda. E além disso, força você a pular fora do código, né? Porque você tá lá, você declarou lá seu ponteiro bonitinho no seu programinha em C, mas se aquele ponteiro é um void, ele pode apontar para qualquer coisa, que pode ter qualquer tamanho na memória, você não sabe onde ele está. No pior caso, ele vai tentar pular até fora da área de memória do seu processo. E se seu Windows é velho o suficiente, ele vai conseguir. Então, e vai dar um AUAE. Então, a tela azul. Então, ponteiros são um caso clássico. Inclusive, teve um trabalho sobre um negócio chamado átomos de confusão, que vocês certamente já ouviram falar, que são uns padrõezinhos de código bem pequenininhos, que tendem a deixar desenvolvedores confusos, que quando esse trabalho saiu, um dos átomos que os autores lá quiseram avaliar tinha a ver com o uso de ponteiros. O problema é que eles não conseguiram identificar isso como um átomo de confusão, era um candidato a átomo. Eles não conseguiram identificar isso como um átomo de confusão. Por quê? Porque a alternativa àquilo era tão confusa quanto, porque também envolvia ponteiros, embora usados de uma maneira diferente. Então é um negócio que é confuso de qualquer jeito. A não ser que você seja super, ultra, hiper especialista, conheça a máquina bem, porque ponteiros exigem isso de você, dependendo do que você está fazendo com eles, claro, né? Não sempre. Né? Então é um exemplo. Mas tem coisas que dificultam mais ainda, ou que dificultam de maneiras diferentes. Concorrência 1. Concorrência é uma coisa que lhe obriga a pensar, pelo menos concorrência na linguagem que tem estado compartilhado, porque senão eu vou deixar o Adolfo revoltado, né? Então, concorrência na linguagem onde você tem estado compartilhado entre threads é uma coisa que enlouquece sua cabeça, porque você tem que pensar não em uma execução, mas sobre várias execuções, e várias delas não estão na ordem das linhas do seu programa. Você pode ter uma linha que vem depois sendo executada antes. Isso é permitido em uma linguagem como Java, por exemplo. E é muito divertido quando você mostra isso para estudantes em sala de aula. As pessoas estão achando que você está enganando elas de alguma maneira. Assim, qual é o truque? Só que não, é só Java mesmo. É assim que funciona. Está na especificação, inclusive, isso é especificado. Né? E tem combinações que tornam as coisas muito mais difíceis também. Então, ponteiros eu já falei, a gente está chutando cachorro morto aqui, mas se você juntar ponteiros com tratamento de exceções em uma linguagem como C++, é sofrido. É sofrido, porque aí você pode ter momentos de desalocação de recursos que não estão explícitos no código. Então, você aumenta esse problema que já existe em ponteiros, fora os outros que tem associados com ponteiros. Então, definitivamente tem coisas que são mais difíceis de entender do que outras de forma geral. Não porque são pouco usadas, por exemplo. Tem coisa que é difícil de entender simplesmente porque ninguém usa. Mas tem coisa que é difícil de entender porque é difícil de entender mesmo. Complexidade essencial, né? Que a gente estava falando antes. E, Castor, tem um artigo de Scalabrino e outros, onde eles avaliaram o nível de compreensão de código de acordo com desenvolvedores e correlacionaram essa medida dos desenvolvedores com 121 métricas de código. E segundo os autores, né, do artigo, não há correlação entre nenhuma dessas métricas e a compreensão de código. Eles argumentam, né, os autores, que deve haver alguma nova métrica que capture isso. Na sua opinião, você acha que isso acontece? Por que você acha que isso acontece? Bom, ainda bem que você perguntou por que eu acho, porque tudo que eu tenho aí para oferecer é achismo, aquilo que eu disse que a gente devia ter menos. Assim, entender código é difícil. O fenômeno de compreensão de código é um fenômeno que a gente não entende completamente. Certo? Então, teve um artigo publicado recentemente agora, em que parou-se para traçar um paralelo entre a atividade de compreender código, isso coletando os sinais do cérebro da pessoa. Não lembro qual foi o tipo de exame. Foi aquele que você não precisa entrar no tubo, que bota um capacetinho, assim, com vários sensores. Que você comparou entender código com duas outras atividades. Atividades de leitura, de texto mesmo, linguagem natural, e atividades de
raciocínio espacial. E, para esse estudo específico, sem entrar nos detalhes, até porque eu não sei os detalhes, percebeu-se que entender código tinha mais a ver, para pessoas novatas, não experientes, novatas, o contexto é esse, tem mais a ver com raciocínio espacial do que a leitura de texto. E assim, eu só menciono isso para enfatizar o quão pouco a gente sabe sobre isso. A gente não sabe, a verdade é essa. Então, e aí eu acho que esses trabalhos focados em métricas, não tenho nada contra eles, eu faço também, acho interessante. Agora, eles pegam as métricas porque elas são fáceis de pegar. Entendeu? Pegar métrica estrutural de código é fácil de explicar, é fácil de medir, é fácil de colocar num modelo. O negócio eles estão olhando, as pessoas estão olhando para fatores que claramente impactam legibilidade. Mas isso não quer dizer que você consegue só medir isso diretamente, de maneira linear ou quadrática, ou o que quer que seja. É fácil pensar nisso. Pega um trecho de código grande, sei lá, 100, pequeno, sei lá, mas não trivial, 100 linhas. Tira a indentação. Vai ser muito mais difícil de entender. Certo? Não tem, acho que pouca gente discordaria que vai ser muito mais difícil de entender. Claro, a não ser que o código não tenha nenhum tipo de alinhamento, né? Claro, se ele for todo nível só, é a mesma coisa. Mas se ele tiver algum tipo de alinhamento, vai ser mais difícil de entender. Não tem dúvida sobre isso. Agora, isso quer dizer que tem diferença entre 2 e 4 espaços? Não sei, talvez não. 6 espaços, 1 espaço. Provavelmente, se você botar 30 espaços, vai ser ruim. Porque já vai ficar de um jeito que você não consegue ver. A sua percepção espacial do código está prejudicada. Né? O motivo de você ter indentação está sendo sabotado pela sua indentação, num caso como esse. Mas se você sai de um extremo assim, não é só uma questão de medir o quanto tem ali. Sabe? Outro caso, eu estou falando indentação porque isso é uma das métricas que é levada em conta em trabalhos como esse. Outro exemplo, número de parâmetros. Certo? Sei lá, faz diferença ter 1, 2, 3, 4 parâmetros? Provavelmente não muito. Sabe? Não muito. Não o suficiente para medir ou não o suficiente para ter o impacto em fenômenos externamente observáveis. Se você tiver 40 parâmetros, 20 parâmetros que seja, e todos forem obrigatórios, provavelmente vai ser difícil. Mas a maioria das funções não tem 20 parâmetros obrigatórios. A vida real não é assim. Elas costumam ter muito menos que isso. O que não quer dizer que não pode ter. Esses dias estava mexendo muito com pandas, né? Biblioteca para computação, ciência de dados em Python. E é fácil achar função lá que tem 10, 15, 20 parâmetros. Só que geralmente eles são opcionais e você raramente precisa. Então, quando você precisa entender eles, é porque você sentiu a necessidade de fazer a coisa de outro jeito. Aí você vai lá e procura. Sabe? Não é a mesma coisa de você simplesmente dizer 2 parâmetros é mais difícil que 1, 3 é mais difícil que 2, 4 é mais difícil que 3, que é o que essas métricas terminam capturando. Certo? Então, esse é o meu achismo sobre esse tipo de modelo. Não é que tá errado, eu não tô desvalorizando, eu acho que é super legal esse tipo de trabalho, de verdade, sendo 100% honesto. Agora, o fenômeno é complexo e as métricas simples frequentemente não são suficientes para capturá-lo. É o que eu acho. Bom, eu queria saber um pouco mais sobre essa questão das métricas, porque tu falou da questão das métricas estruturais, né? Então, tem várias das métricas que elas capturam qualidade do código do ponto de vista estrutural, que é uma coisa diferente de compressão de código. Só que a gente já falou, né? Por exemplo, polimorfismo e deixar, às vezes, o código mais quebrado, né? Mais modularizado, pode dificultar a compreensão do que um código monolítico, né? Um código monolítico pode ser mais fácil de entender. Então, tu acha que tem, assim, às vezes um código bem modularizado pode ser mais difícil de entender e por isso essas métricas que capturam qualidade em termos estrutural não estão de acordo com as métricas que a métrica, né, que é a subjetiva capturada dos desenvolvedores, captura compreensão? Não sei se tu entendeu a minha pergunta. Eu acho que entendi. Eu acho que, pelo que eu entendi, tem a ver com
aquilo que a gente tinha conversado anteriormente sobre a diferença entre, na hora de fazer a evolução, você entender o código e você, de fato, mudar o código. E talvez, eu não tenho uma opinião forte sobre isso. Essas métricas, mesmo para medir a facilidade de modificar, como toda métrica, elas são hackeáveis, né? E às vezes elas simplesmente não capturam de fato o que você quer. Tipo, intuitivamente faz sentido, mas quando você vai ver, não tanto. Me vem à cabeça aquela métrica de falta de coesão em operações, entre operações. Ela faz todo sentido, mas eu vou olhar as coisas que ela aponta como que são problemáticas, quando eu vou olhar, não, tá tranquilo, tá bem. Então, eu não tenho uma opinião forte sobre isso, assim, do ponto de vista de métricas. Novamente, as métricas são capturadas, que tem a ver com estrutura, né, frequentemente, não só, mas geralmente tem, são essas porque são fáceis de capturar, né? Porque se a métrica é muito difícil de capturar, geralmente não vale tanto a pena, né, de usar. Mas é isso que eu vejo. Não tenho opinião forte sobre isso, não, além do que eu já tinha dito. Okay? Entendi. E falando um pouco mais de pesquisa, né, tem vários trabalhos atualmente que mineram, né, repositórios de código, e eles pegam código, às vezes, constroem algum modelo de aprendizado e, com base nisso, eles fazem recomendação para os desenvolvedores. E um exemplo é quando se recomenda nome de métodos, que é algo relacionado com a compreensão. Então, se minera o código, né, se constrói um modelo de aprendizado e, com base nisso, se recomenda o nome do código. E uma discussão a respeito disso é que isso faz com que a gente tenha uma suposição de que os nomes dos métodos, de onde está se construindo esse modelo de aprendizado, né, são bons nomes. Ou seja, o código que eu estou aprendendo é um ground truth. Qual é a tua opinião a respeito disso? Não faz mais sentido a gente fazer recomendação com base em boas práticas do que ficar aprendendo com base em código existente que não necessariamente é bom? Tá, eu tenho uma opinião sobre isso, sim. Antes de qualquer coisa, só para disclaimer, eu sou um pouquinho cético quanto a muitos dos usos que eu vejo de aprendizagem de máquina no contexto de engenharia de software. Eu acho que tá na moda, tem muito low-hanging fruit, né? Tem muita coisa que ninguém nunca parou para olhar, então é fácil construir um modelo, ir lá e testar e aí, resultado. Dito isso, eu acho interessante esse tipo de trabalho. E eu acho que enquanto a gente não tiver um conhecimento melhor sobre que tipo de nome de fato é mais fácil de entender, que vai além dos achismos, sabe? A gente entender como é que o nosso cérebro processa isso, como é que a gente conecta informação sobre os pedaços dos programas. Enquanto a gente não tiver um entendimento melhor sobre isso, minha opinião pessoal é que as pessoas que desenvolvem o sistema, em particular as que revisam código que entra no sistema, são as melhores especialistas sobre isso. Para aquele contexto específico, elas sabem melhor o que funciona. Porque o projeto está andando, porque o sistema está implantado, tem usuários sendo desenvolvido daquele jeito. Isso quer dizer que é perfeito? Claro que não. Isso quer dizer que não dá para melhorar? Provavelmente não, provavelmente dá para melhorar. Mas é o melhor que a gente tem hoje, eu acho. Certo? Essa é a minha sensação. Inclusive, fazendo um pouquinho de autopromoção sem vergonha, eu acredito muito que isso aí é algo que pode estar integrado a um sistema de revisão de código. Muito mais do que um sistema para quando a pessoa está construindo o sistema. Né? E porque revisão de código é uma coisa que as pessoas já fazem e é uma situação onde as pessoas já usam bots. Então é mais uma coisinha que o seu bot vai fazer. E eu tanto acredito nisso que um aluno de doutorado que eu oriento, que é o Delano Oliveira, orientado com a Fernanda Madeiral, lá da KTH da Suécia, está trabalhando justamente nesse contexto aí. A ideia dele é construir o objetivo que ele vislumbra assim, de médio para longo prazo é construir um sistema capaz de
automaticamente melhorar a legibilidade de um programa durante a revisão de código. Isso pode ser através de estruturas que mudam, isso pode ser através de nomes melhores ou mais aderentes a padrões de nomenclatura já existentes. E aí, fazendo um pouquinho mais de autopromoção sem vergonha, a gente está organizando um workshop, eu, a Fernanda, o Felipe Ebert, da Universidade Tecnológica de Eindhoven, o Rocco Oliveto e o Simone Scalabrino, lá da Universidade de Molise, na Itália. A gente está organizando um workshop que é sobre melhoria automática de legibilidade de código. Deadline é em julho, submetam. Quer dizer, desculpa, é início de agosto. Quem tiver interesse no tema, por favor, submeta. Vai ser no ASE, Automated Software Engineering. Então, é um tema que eu acho bem empolgante. Fernando, você tem trabalhado recentemente com compreensão de código em Swift, né? Aquela linguagem criada pelo pessoal de uma grande empresa americana. Não vou fazer propaganda gratuita, mas é fácil descobrir. Por que é importante estudar a compreensão de código em Swift? Você acha que o fato dessa linguagem ter uma mistura de paradigmas de programação poderia dificultar a compreensão de programas em Swift? Eu vou começar respondendo pelo final. Eu acho que a mistura por si só não, ou pelo menos não mais do que outras linguagens, já que todas as linguagens usadas na prática hoje, exceto talvez C, são multiparadigma. Pelo menos as usadas amplamente, vamos dizer. Né? Java, JavaScript, Python, né? São linguagens multiparadigma. Mas sobre Swift, porque assim, eu tenho história com Swift. Né? Porque eu comecei a estudar Swift quando ela não tinha nem um ano de vida ainda. Ela tinha sido anunciada, tinha 6 meses. Porque eu estava envolvido num projeto com essa grande empresa que não deve ser nomeada. Então, nessa época, quando apareceu o Swift, inclusive eu estou envolvido nesse projeto até hoje, importante mencionar, disclaimer. Quando o Swift apareceu, ela era assim, meu Deus do céu, que coisa boa, porque a alternativa era Objective-C. Eu não sei se vocês já mexeram com Objective-C, mas se você estiver pensando um dia, pô, eu tô muito feliz, eu tô precisando sofrer um pouquinho, por que não? Né? Então você vai lá e programa um pouquinho em Objective-C. Objective-C é uma linguagem que, só para dar uma ideia, ela aceita, por exemplo, e assim, eu sei que muita gente gosta de Objective-C, tá? Tudo bem. Tem gente que gosta de switch case também. Em C, não todo switch case, em C. Mas assim, em Objective-C, vocês sabem o que acontece se você tentar fazer uma referência, tipo, chamar um método a partir de uma variável que guarda null. O que vocês acham que acontece? Um método que faz uma referência a uma variável que chama null? Você está chamando um método, o nome do método é m, sei lá, qualquer. Sei lá, o que em Java seria um o.m, abre parênteses, fecha parêntese, sendo que o é null. Em Java a gente sabe o que acontece. O que acontece em Objective-C. Isso é em Java. Sim, mas em Objective-C também vai dar algo parecido com null pointer exception. Não acontece nada. Zero. Silencioso. Completamente. Imagine como é depurar um programa escrito numa linguagem dessas. Né? Pronto. Esse é o exemplo que eu costumo usar para dizer. Então, quando apareceu o Swift, o pessoal queria resolver um monte de problema de Objective-C e ainda manter compatibilidade. Eles fizeram um trabalho, na minha opinião, incrível nesse sentido. Né? Uma linguagem super explícita, pensada para que os erros sejam óbvios, né? E além disso, ao mesmo tempo, pegando várias lições de programação funcional para que o programador não tivesse, por exemplo, que escrever tipo de variável que está sendo inicializada lá com um literal. Você não precisa escrever o tipo de uma variável que está sendo inicializada com um literal. Então, assim, é uma linguagem que foi pensada para ser bem organizada. Quando eu comecei a trabalhar com legibilidade de código, que não é uma coisa que faz tanto tempo assim, Swift me veio à cabeça porque alguns dos primeiros artigos que eu parei para ler sobre o assunto eram focados na linguagem C. E aí o que eu pensei foi, legal isso aí, pô, convincente. Parece realmente que isso atrapalha na facilidade de entender código em C. E se eu pegar duas linguagens que são muito diferentes de C?
tipo Swift e JavaScript. Como é que vai ser? Pronto, foi daí que eu comecei. Então, eu comecei a trabalhar com Swift e legibilidade de código em Swift pensando nisso. E, inclusive, voltando a esse tópico que eu já tinha falado de átomos de confusão, esses pequenos pedaços de código que você consegue verificar que causam confusão de fato e para os quais tem uma alternativa que é menos confusa, se você pegar os que existem em C, que o catálogo inicial era em C, e for transpor para Swift, a maioria nem existe, por construção da linguagem. Então isso me deixou muito curioso. Né? Se você for trazer para JavaScript, quase todos estão lá. Em Swift, por construção, não tem. Então, assim, o meu interesse em Swift tem a ver com isso, não tanto por ela ser multiparadigma, não, embora isso interesse também, porque você pode olhar sob vários pontos de vista. Né? Você pode olhar para coisas que são específicas de cada paradigma sem ter que sair da linguagem. Né? Então, só é isso aí. Esse trabalho que você está falando é esse How Swift Developers Handle Errors? Não, esse é outra coisa sobre Swift, que é, assim, como eu disse, eu sou uma pessoa sem foco, mas por muitos anos eu trabalhei com tratamento de exceções. Se tem uma coisa para dizer que eu tenho algum foco, é em tratamento de exceções. E uma coisa que me interessou em Swift foi que, de cara, ela não tinha um mecanismo de tratamento de erros. Né? O pessoal pensou, não, pô, programação funcional, devolve um tipo algébrico aí, tá de boa. Só que, quer dizer, um valor de um tipo algébrico, devolver o tipo, não. Devolve um valor de tipo algébrico, se bem que uma pessoa de programação funcional diria, devolve o tipo mesmo. Mas enfim, devolve um valor de um tipo algébrico aí, só que a comunidade reclamou muito. Na época eu acompanhava e teve muito pedido para ter algum mecanismo mais parecido com tratamento de exceções. E aí fizeram umas coisas lá na linguagem que eu achei que ficaram muito legais, assim. Pô, é interessante porque Java é uma linguagem muito criticada, entre outras coisas, né? Java é criticada pelo mundo todo por ter exceções checadas. É a única linguagem, assim, popular que tem exceções checadas. E em Swift, eles colocaram um negócio que é um meio de caminho. Eles não têm aquela parte que é meio irritante de exceções checadas, que é você ter que dizer todos os tipos lá. Né, que é um pesadelo para a evolução. Na época que eu estava na graduação, quando eu estava trabalhando na iniciação científica, eu lembro que eu trabalhava com um parser para Java, e eu lembro que a certa altura, por causa dos processamentos que a gente fazia em programas em Java, eu tive que acrescentar uma exceção nova na assinatura de um método que fazia processamento de nó da árvore sintática. O problema tinha tipo uns 100 classes diferentes que faziam processamento de nós da árvore sintática. E todos eles podiam estar lá. Eu tive que sair atualizando em 100 lugares diferentes um tipo novo de exceção. É por isso que o pessoal reclama de Java. Eu entendo total nesse sentido. Em Swift eles disseram, não, se a função pode disparar um erro, isso vai estar indicado na assinatura. Mas a gente não diz qual é o tipo, para não ter esse problema. Tem outras soluções que poderiam ter sido usadas, mas essa eu achei que é um bom compromisso, assim, na prática. Mas aí eu quis ver como é que os desenvolvedores usavam de verdade tratamento de erros em código Swift. E assim como o tratamento de erros em muitas outras linguagens, é deprimente. É triste. Assim, tipo exceção engolida para todo lado, assim. Como você pode colocar um tratador genérico lá, que simplesmente cala a boca do compilador? Era o que mais se usava. Não foi muito surpreendente, não. Né? Mas quando eu falo de Swift e legibilidade, é de um artigo do Venn. A gente publicou no Venn e um estudo que a gente conduziu depois que eu nunca publiquei, para falar a verdade. Faltou energia. E além desse trabalho de Swift, né, tu já tinha comentado a respeito de revisão de código, bots, tu também tem uns trabalhos sobre confusão e revisões de código. Tu pode falar um pouco mais sobre esse trabalho e qual a relação dele, né, com relação à compressão de código? Esse trabalho é a origem. Foi o trabalho de doutorado do Philipp Ebert, né, que hoje está na Universidade Tecnológica de Eindhoven. Basicamente, a gente resolveu estudar revisão de código, porque o Philipp se interessou por isso, eu sugeri na época do doutorado dele, ele se empolgou. Como eu disse, pessoa sem foco. Eu não trabalhava com nada ligado à revisão de código, mas esse negócio é interessante, né? O pessoal usa de verdade, né? Legal, legal. Aí a gente começou a estudar isso, e aí o Philipp enveredou por esse caminho, porque a gente queria inicialmente pensar sobre
em termos de aprendizado, entendimento mesmo, se tem maneiras de explicar melhor aquilo, de falar mais sobre aquilo. É um trabalho meio filosófico até. Depois a gente trouxe isso para compreensão de código em outro trabalho mais recente, não focado em revisões. Mas aí o Alexander, lá da Universidade de Eindhoven também, que foi co-orientador do Felipe, pensou nisso. Não, por que ao invés de falar sobre o entendimento, a gente não fala sobre o contrário disso? Né, sobre não entender. A gente não tenta analisar revisões de código não sobre o que é que torna ela mais fácil de entender, mas o que é que torna ela mais difícil de entender. E aí a gente foi olhar em um monte de áreas diferentes e pegou material de educação, novamente, educação e psicologia, para caracterizar de que maneiras desenvolvedores externam confusão no sentido amplo, né? Não é só ficar, meu Deus, eu estou desorientado. Não, é mais amplo durante revisões de código. E nesse processo a gente viu que muitas vezes o problema tem a ver com o códigozinho mesmo, assim. A pessoa tá lá olhando e, caramba, a pessoa não entendeu direito, normalmente o revisor não entendeu direito o patch. Ou acha que o patch está muito mais obscuro do que precisava ser, mais complicado do que precisava ser, ou menos bem documentado do que precisava ser. E aí, a partir daí, foi que eu comecei a... Isso é recente, né? Sei lá, faz uns 4 anos, 3 anos, que eu comecei a me interessar mais por compreensão de código. Foi a partir de revisões de código. Porque, embora quando você vai olhar trabalho sobre revisão de código, o pessoal vai dizer, revisão de código é crítico, é fundamental, você acha muito bug, você acha vulnerabilidade, você transfere conhecimento. Olha, eu posso ser um cético, e vai ter um monte de gente que vai ouvir esse podcast extremamente popular, do qual eu sou ouvinte regular, importante mencionar, mas que vai ouvir esse podcast e vai dizer, e é isso mesmo, revisão de código é isso. Mas assim, minha experiência, que é só minha, certo? É de que, geralmente, revisão de código é para deixar o código mais legível, ou mais organizado, ou mais aderente a padrões. Geralmente, é isso. Na minha experiência, não é opinião, é experiência. No que eu já vi, grande maioria dos comentários é sobre isso. Sabe? No máximo exagero, mas assim, frequentemente também... por que você fez isso? Qual é o seu raciocínio para ter escolhido essa solução em detrimento dessa outra? Ou por que você não usa essa solução aqui que parece mais eficiente do que essa que você usou? No máximo vai até aí. Geralmente tem a ver com questões ligadas à compreensão, seja porque a pessoa não entendeu o código, seja porque a pessoa não entendeu as motivações de quem escreveu o código. Certo? Então seria natural ir nesse sentido. Fernando, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. E eu vou fazer para você a pergunta que é a pergunta característica do nosso podcast. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Essa é, sem dúvida, a pergunta mais difícil desse podcast. Sem dúvida. E eu vou cair no lugar comum de dizer que eu não sei fazer previsões, eu não gosto de fazer previsões, como acho que quase todas as pessoas que foram entrevistadas fizeram até agora. Então, assim, eu não tenho previsões a fazer. Agora, eu acho que tem certas coisas, em particular relativas a como a gente entende código, ou como a gente realiza tarefas em geral, não só entender código, que a gente ainda não olhou. Tem muitos trabalhos sobre, por exemplo, fatores humanos em engenharia de software, mas eu acho que tem um lado aí de fatores humanos que tem a ver com transferência de tecnologia, com construir ferramentas, que tem mais a ver com como a gente pensa, com os vieses que nós temos, que eu acho que isso talvez esteja faltando um pouco para nós, principalmente nós pesquisadoras e pesquisadores na área de engenharia de software. Então eu queria ver mais isso, eu queria... Pronto, teve um trabalho sobre isso que eu achei muito legal no ICSE desse ano. Foi inclusive o melhor vídeo que eu vi, eu esqueci o nome do artigo, enfim. Mas foi um trabalho que era sobre um dos vieses que o Daniel Kahneman fala sobre naquele livro dele, Rápido e Devagar, em inglês é Thinking Fast and Slow, que é o efeito, não sei como é que é em português, em inglês é Anchoring Effect, né? Que quando a pessoa tem que dar uma opinião sobre uma coisa
e ela antes ouve uma outra opinião, ela tende a dar uma opinião mais próxima daquilo do que ela daria normalmente. Então achei muito legal isso. Eles verificaram eles estudaram isso no contexto específico de compreensão de código. E aí o que eles descobriram foi, se a pessoa tem que dar opinião, a opinião é parecida com a nota que aparecia lá antes sobre dificuldade, né? Porque o que aparecia era um trecho de código e esse é difícil, esse é fácil. E a opinião da pessoa normalmente estava muito fortemente correlacionada com o nível de dificuldade que aparecia. Por outro lado, quando a gente olhava, quando os avaliadores, a gente não fui eu que fiz, mas quando as pessoas que estudaram isso paravam para olhar se o resultado dessa pessoa ao estudar o código tinha uma relação com essa nota, se ela demorava mais ou se ela previa incorretamente o que o código faz, não tinha. Então, eu queria ver mais isso aí, mas não só os estudos. Os estudos são super interessantes. Mas como é que isso influencia o desenvolvimento de software? Porque grande parte do que a gente faz, batendo essa tecla de novo, é achismo. A gente não sabe. Quando eu comecei a estudar legibilidade de código, o que mais me interessou, eu não quis estudar a compreensão de código em geral, é muito amplo. Era legibilidade de código especificamente. E a coisa que me chamou a atenção foi quão pouco a gente sabe sobre, por exemplo, se a gente olha para construções de linguagem de programação, sobre o que é que torna o código mais fácil e difícil de entender. Eu achei que a essa altura a gente ia ter literatura, assim, a gente nunca ia conseguir terminar de estudar a literatura de tanta coisa que ia ter. E eu fiquei bastante decepcionado com isso. Certo? Então eu queria mais nesse sentido e, em particular, levando em conta os nossos vieses inconscientes e como eles impactam nossas atividades de desenvolvimento de software. É isso. Ótima resposta. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Eu acho que o artigo que você está falando é The Mind is a Powerful Place, How Showing Code Comprehensibility Metrics Influences Code Understanding. Exatamente esse. E o vídeo é o melhor vídeo que eu vi no Wix, incluindo Keynotes. Maravilha. Vou procurar esse vídeo e colocar também na descrição. Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer conversar com você. E eu deixo a palavra final para você falar sobre como foi sua experiência aqui em ser entrevistado no Fronteiras. Reitero o que eu disse antes. Super honrado, super feliz. Não é todo dia que você tem a oportunidade de ser entrevistado em um programa que você ouve, que você é fã, tá lá no meu feed. Quando chega, eu vou ouvir. Normalmente na mesma hora. Então eu fico super honrado. É o mesmo princípio que eu sigo para congresso. Eu quero submeter para lugares cujos papers eu leio. Aí imagina ser entrevistado por um podcast que eu ouço. Super honrado, super feliz. Agradeço demais pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês e de falar sobre o meu trabalho também, né? Que termina sendo um trabalho e uma diversão também. Então, agradeço demais. Obrigada por todas as suas contribuições. Bom, então com isso a gente fecha mais um episódio do Fronteiras de Engenharia de Software. Hoje a gente contou com o Fernando Castor, professor da UFPE. Então, muito obrigado pela audiência de vocês que está nos ouvindo, né? E até o próximo episódio. Tchau. 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 Olá, obrigado por escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Nossa equipe é formada por Adolfo Neto, eu, Leonardo Fernandes, Fábio Petrillo, Gustavo Pinto, Danilo Monteiro e Ingrid Nunes. Estamos no Twitter e no Instagram como @fronteirasES. Até o próximo episódio. Abraços!